Então, boa noite. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Fraternal Recomeço. E que seja sempre um recomeço, né? Cada encontro nosso, como eu vinha dizendo, tem que ser um recomeço, né? Uma palavra que seja dita aqui, não por mim, né? Mas uma palavra que você ouve e que toca, ela pode fazer grande diferença na sua vida, né? Para todos nós, né? Essa lição. Então, que nós consigamos absorver aquilo que nós estamos necessitando hoje, né? Aquele conforto, aquela palavra amiga, aquela cura, né? Que a cura não é só a cura física que nós precisamos. Acho que muito mais do que a cura física é a cura emocional e espiritual, porque é daí que partem todas as nossas enfermidades, né? Não existe cura real se não houver uma mudança íntima. Então, que hoje seja mais um encontro abençoado para cada um de nós, né? Que faça a diferença para nós. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Força Espiritual, com o tema de hoje, Filho de Deus. Olha que tema importante. Vocês já viram algum tema que não é importante? Todos eles falam bem fundo pra gente, né? Todos eles dão uma cutucadinha na gente, para ver o quanto que nós precisamos nos melhorar, o quanto que nós ainda temos que aprender. Então ele fala aqui: procure reavaliar a ideia que formou a respeito de Deus. Muitos dos nossos problemas têm como causa remota uma compreensão equivocada sobre a nossa relação com o Pai Nosso que estás nos céus. Colocamos esse céu tão distante de nós que não raras vezes nos sentimos completamente esquecidos por Deus. Vivemos como órfãos espirituais, sentindo todas as angústias de um abandono. E como é duro, deve ser duro, né, ser abandonado. E pelo que ele fala aqui, todos nós temos um pouco desse sentimento de abandono. Mas será que Deus esquece de um único filho? De um único ser da grande criação? Será que ele esquece? Se nós pensarmos sobre isso, refletirmos sobre isso, eu acho que nós vamos entender que nós é que nos afastamos de Deus por vários meios, né, da nossa vida cotidiana, por várias armadilhas, né? A vida, ela tem várias armadilhas e vai pescando cada um de nós diante das nossas fraquezas, né? Então a vida, a rotina que nós fazemos tem muito a ver com esse afastamento de Deus. Primeiro que ele fala aqui é que nós temos que reformular a nossa ideia de Deus, né? Que a gente já falou aqui várias vezes. Pense aí com você, como que é Deus para você? Né? Será que ele tem uma imagem? Será que ele se parece com uma pessoa? Com um senhor velhinho de barba? Que foi o que a gente aprendeu lá no catecismo, né? Como será que ele é para você? Isso é muito importante. Todos os dias nós devemos pensar sobre isso. Porque Deus é a causa primária de todas as coisas. Assim diz Allan Kardec, na primeira questão do Livro dos Espíritos. E o que será que ele quer dizer com isso? É uma questão a se pensar todos os dias. Porque nós temos uma crença com relação a Deus. E as crenças nos movem, porque elas moram no nosso subconsciente ou inconsciente. Todas as nossas crenças, tudo que nós acreditamos, tudo que nós definimos, está no nosso inconsciente, que nós não temos acesso, mas é aquilo que nos move. Então é preciso repensar
as nossas crenças. E a primeira crença que nós temos que reavaliar e ter muito clara é sobre Deus, porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Se nós acreditamos que Deus é um ser que está habitando o céu, as nuvens, bem distante de nós, nós criamos essa distância muito grande até Ele. Então vamos reavaliar. Os indianos, né, que falam Namastê, o Deus que está em mim saúda o Deus que está em você. Olha que bonito, porque aí já tem um entendimento diferente de um Deus distante. O Deus que está em mim, Ele está habitando em mim. Como que é isso? Tem um ser dentro de mim? Tem um outro espírito dentro de mim? Como que funciona isso? É preciso questionar, para nós fazermos uma outra ideia, para nós reformularmos, termos um despertamento verdadeiro sobre Deus, é preciso questionar. Então, como que é esse Deus que habita em mim? E além de habitar em mim, Ele habita no outro, e no outro, e em todas as criaturas, em todos os animais, em todas as plantas, em todas as pedras. Como que é isso? E eu acredito que assim é, porque eu estou tentando abstrair ao máximo a forma Deus, né? O conceito de Deus. A gente precisa abstrair para que Ele cresça e para que Ele realmente habite dentro de nós. E aí, diante dessa reformulação, desta nova forma de entender Deus, nós vamos nos reformular, porque nós não somos filhos de Deus, nós não somos criação de Deus. E se Deus habita todas as criaturas, quem sou eu que sou filho de Deus? Que poder que eu tenho? Não é para se pensar? Não é grande isso? Parece difícil. Por isso que todos os dias nós devemos nos questionar e nós devemos trazer esta imagem de Deus, imagem entre aspas, porque eu não creio que Ele tenha uma imagem. Quando se falou assim, que foi Jesus que disse, né? Que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ao pé da letra, por isso que nós entendemos Deus como um Senhor, um ser, um Espírito. Porque ao pé da letra, imagem e semelhança, poxa, então Ele é bem parecido comigo. Ele deve ter um formato igual ao meu. Mas não é Deus que é a nossa imagem e semelhança, somos nós que somos imagem e semelhança de Deus, entre aspas, porque não pode ser ao pé da letra. É a imagem interna, é a nossa essência. A nossa essência é igualzinho a Deus, não é igualzinho, é Deus, porque nós saímos de um todo, né? Imagine Deus como uma grande força. Vamos imaginar assim, porque nós somos tão crianças, né? Tem que ser lúdico. Imagina Deus como uma grande bola de força, uma luz. E essa luz, ela é tão grandiosa, ela é tão pulsante, né? Porque eu imagino o amor como uma força pulsante. E começa a expandir e a emanar. Então, desta grande massa de energia, foi saindo pequenas faíscas, e essas faíscas foram tomando forma, se individualizando, e somos nós hoje. Então nós somos uma parte de Deus. Vamos pensar, né? Não existe distância entre Deus e nós. A distância que existe é de nós para Deus. Nós aqui criamos essa distância. Somos como o filho pródigo da parábola evangélica que, mesmo sofrendo, ainda não retornou à segurança da casa paterna. Deus aguarda nosso regresso de braços abertos e com o coração exultante de alegria. A opção de voltar é nossa, né? Então, quem conhece, acho que todo mundo já ouviu falar sobre essa parábola, né, do filho pródigo, que ele pede para o pai todas as posses e vai embora para viver a vida, né? Ele queria conhecer algo mais e ele gasta tudo, tal.
e em um dado momento que ele está lá, sem nada mais, sem ninguém, ele quer voltar. E o pai, bem resumidamente, né? O pai o recebe de volta, né? Porque é o filho que estava perdido e está retornando. E assim é Deus, né? Não importa aquilo que a gente faça, Ele sempre está de braços abertos, né? Ele nos mostra a responsabilidade e ainda assim nos recebe. Não importa a distância que nós criamos entre Ele. E essa distância nós criamos, como eu disse, no nosso dia a dia, né? Às vezes somos muito materialistas, às vezes não tiramos aquele tempinho para pensar sobre a nossa espiritualidade. E espiritualidade não é religião, não é centro, não é nada. Espiritualidade é nós, né? A nossa ética, a nossa moral, os nossos sentimentos, as nossas virtudes, tudo isso faz parte da nossa espiritualidade. Nós precisamos trabalhar isso todos os dias, na nossa vivência diária. E às vezes nós não tiramos nem alguns minutinhos do nosso dia para pensar sobre isso. Nós não tiramos alguns minutos para nos conectar com as consciências que torcem por nós, que trabalham por nós, porque ninguém está sozinho, né? Nós somos muito bem acompanhados sempre, quando permitimos, mas nós não nos conectamos através de pensamento, através de uma oração, através de um gesto, através de uma simples respiração, nós podemos fazer essa conexão. E na grande maioria das vezes nós não fazemos isso, nós não temos tempo. Então todas essas coisas e muito mais vai nos afastando de Deus, né? Nós não temos tempo para isso. As próprias religiões, elas foram criadas com o objetivo de nos ligar a Deus, né? Porque religião vem de religare, que é religar. Nós estávamos perdidos, então foi se desenvolvendo algumas religiões para que o homem tirasse algum tempo do seu dia para fazer essa conexão. Na verdade, nós não precisaríamos de religião, né? Mas nós somos tão indisciplinados que nós não tiramos esse tempinho. Então as religiões estão aí para nos orientar, para nos dar um pouco de disciplina, para nos oferecer conhecimento, para nós fazermos esse religare, para nós diminuirmos essa distância que nós criamos entre Deus e nós. Nós criamos, né, com pensamentos ruins, com atitudes negativas. Nós criamos essa distância e vamos alimentando e aumentando todos os dias. Não espere sorver a última gota de aflição para reconhecer que você pode viver sem Deus, para reconhecer que você não pode viver sem Deus. Pare de sofrer. Peraí, até me. Esse negócio me. Pare de sofrer e se renda aos cuidados de um pai que o acalma, que o perdoa e que o ama acima de todas as coisas. Então, o que acontece, né? Nós aumentamos essa distância porque nós nunca procuramos Deus quando nós estamos de boa, né? Nós esquecemos, tá tudo bem, então nós vamos deixando para lá. Nós vamos buscando outras distrações e não tiramos esse tempo. Só que quando a água bate, aí bate o desespero. E aí quando a gente tem algum problema, alguma dificuldade, desesperadamente nós chamamos por Deus. É todo mundo assim, né, gente? Eu também sou, quem não? Né? É o nosso mal. Falta de disciplina. Se alguém se sente rejeitado por Deus, provavelmente se auto-rejeitará também e se sentirá rejeitado por todos. E isso é uma das maiores desgraças que pode ocorrer a uma pessoa. Então, olha que importante esse parágrafo, né? Se eu me sinto rejeitada por Deus, eu estou com alguns problemas e eu acho que Deus precisa resolver os meus problemas.
como não resolve, eu não tenho atitude, os problemas não se resolvem. Eu acho que é Deus que não está querendo nada comigo, né? Aí eu me sinto rejeitada. Ah, que Deus é esse, né? Que permite que aconteça isso na minha vida? Eu estou me sentindo rejeitada. Se eu me sinto rejeitada por Deus, eu não me amo. E aí eu começo um processo de afastar todas as pessoas de mim. E eu vou entrando naquele magnetismo de repulsa. Então eu só atraio aquilo que é negativo. E eu aumento ainda mais essa distância entre eu e Deus. Porque eu não entendi nada, né? Eu acho que Deus tem que resolver os meus problemas. É igual aquele filho revoltado, né? Rebelde. Faz as coisas erradas e depois quer que os pais resolvam os seus problemas. E tem muitos assim, né? Que é aquele mimadinho, quer que os pais resolvam o seu problema. E quando os pais vão lá e resolvem, né? Mas aí a gente nem entra nessa questão. Mas a gente também tem um pouco disso. Somos um pouco essas crianças rebeldes. Nós nos enchemos de problemas, atraímos os nossos problemas de alguma forma, consciente ou inconscientemente. E depois nós falamos assim: entregue na mão de Deus para que Ele resolva, né? E aí a gente fica esperando que Ele resolva os nossos problemas. Em seu amor magnânimo, Ele vai nos dar uma luz, mas de uma forma que faça a gente trabalhar para que a gente cresça, né? Ele não vai nos dar de mão beijada, Ele não vai resolver por nós, Ele vai nos mostrar um caminho, Ele vai trazer alguma coisa que nos dê uma luz, para que nós possamos crescer. Quem não se sente amado por Deus, passa seus dias andando no deserto da carência afetiva. Qualquer passo em direção à felicidade deve começar pelo nosso relacionamento com o Criador. Então, Deus é a causa primária de todas as coisas. Se eu não entendo isso, eu nunca vou me sentir amado por Deus. Deus está à frente, né? É o grande Criador e o grande mantenedor de toda a vida. Não importa o nome que você dê a Ele, seja Deus, Jeová, Alá, Buda ou outra nomenclatura qualquer. O que importa de fato é que você o sinta como o amor supremo, disposto a fazer qualquer coisa pela sua felicidade. Então, quando nós questionamos sobre Deus, que é Deus, o que Ele representa para mim, como eu sinto Ele na minha vida, quando eu penso sobre isso, sobre esse sentir, aí eu dou o verdadeiro, eu elaboro e construo o verdadeiro conceito de Deus e vivo, né? Porque o que Ele fala aqui, nós precisamos sentir, não importa o nome que eu dê para Deus, eu preciso senti-lo em mim, através de mim, porque Deus está agindo através de cada um de nós, né? A gente busca muito o que Deus vai fazer por mim, né? A gente está sempre pedindo que Ele faça algo por nós, mas será que Ele não espera algo de nós? Se Ele é a grande força manifestada em tudo, Ele não está agindo através de nós? Quando uma pessoa nos procura para uma ajuda, será que Deus nesse momento não está agindo através de nós? Quando nós recebemos a ajuda de alguém, será que Deus não está agindo através dessa pessoa? Então será que muito mais do que pedir, nós não deveríamos nos doar para que Ele haja mais através de nós? Jesus comparou Deus ao pastor que sai em busca da ovelha perdida. Mesmo que você esteja perdido no mais profundo abismo de dores e sofrimentos, Ele o procura para tomá-lo nos braços e trazê-lo de volta ao mundo da felicidade e do amor.
Deus o encontra de 1000 modos inimagináveis. Pode ser pelas palavras de um amigo, no socorro inesperado de última hora, no olhar confiante que seu filho lhe endereça quando você está chorando escondido, nas portas que se fecham para que outras melhores se abram e até mesmo nas linhas de um simples livro como esse. Então a gente precisa mudar a nossa chave, né? O nosso olhar para a vida, o nosso olhar por Deus, né? Porque Deus age em tudo e em todos, a todo momento. Então até nas coisas ruins, e talvez principalmente nas coisas ruins, naquilo que nós colocamos como ruim na nossa vida, Deus está ali, porque de alguma forma Ele está nos mostrando um caminho, e talvez não é o caminho que nós traçamos, talvez o caminho que nós traçamos, com toda a nossa ingenuidade ainda espiritual, não seja o melhor caminho, aquele que nós desejamos, né? Talvez Deus, quando nos fecha uma porta, Ele está dizendo que existem outras melhores, que nós precisamos ir em busca disso. Será que Deus não está falando com você nesse exato instante? Né? Quando a gente fala assim, feche os seus olhos e olhe para dentro de você, quando a gente vai se preparar, né? Feche os seus olhos e ouça Deus, né? Olhe para dentro de você, Ele está aí, Ele está habitando cada um de nós, e para cada um de nós Ele tem uma palavra, a qualquer instante, especialmente naqueles momentos mais desesperadores, né? Respira fundo e fecha os olhos. Se não vier uma palavra na sua mente, vai vir uma calma, uma serenidade para você enfrentar o momento. É Deus falando com a gente. O amor que Deus tem por você não é para amanhã, nem mesmo para quando você se tornar um espírito evoluído. Se fosse assim, né? Deus só gosta dos mais bonitinhos? Não, Ele está pronto, Ele está a qualquer momento com cada um de nós. Deus o amou ontem, ama-o hoje e o amará para sempre, independentemente do que você foi, do que você é ou do que você ainda será. Olha quanta lição, né? A gente vive julgando as pessoas todos os dias, né? De alguma forma nós fazemos algum julgamento, até com a gente mesmo, né? Nós nos julgamos o tempo todo. Deus não faz isso jamais. Né? Eu posso fazer qualquer coisa, Ele vai estar sempre ali, pronto para mim, sempre pronto para me dar uma oportunidade nova. Nosso Pai não impõe condições para nos amar. Pare de comparar a sua pobre e limitada forma de amar com a maneira irrestrita com que a divindade nos ama. Faça as pazes com Deus, ainda agora, a fim de que essa amizade o acompanhe em todos os seus passos. Quem anda com Deus jamais viverá na solidão. Quanta lição, né? Então vamos parar de nos limitar, né? Deus está dentro de nós. Deus age através de nós a todo instante. Então vamos direcionar, né, os nossos pensamentos, as nossas falas, as nossas atitudes da melhor maneira possível, para que esta força de amor supremo possa se expressar através de nós o tempo todo. É isso que vai nos fazer evoluir. Nós não vamos conseguir evoluir, como ele fala aqui, né? Não fique esperando que Deus te ame quando você for evoluído, porque você só vai evoluir enquanto permitir a expressão desta força amorosa através de você, o tempo todo, desde que nós abrimos o olho de manhã até o último momento do dia. E no dia seguinte, Ele nos dá a oportunidade de fazer tudo de novo e tudo diferente e melhor do que fizemos no dia anterior, né? Então somos todos filhos de Deus, vamos sempre nos lembrar disso. Olha que poder, né? Gratidão pela paciência, pelos ouvidos emprestados, que tenhamos uma noite abençoada.
E vamos receber agora um palestrante muito amigo, maravilhoso, que vai nos presentear com palavras de luz. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais esta oportunidade abençoada, como foi dita, né? Porque todas elas são importantíssimas para nós. Cada segundo neste planeta é uma pérola maravilhosa que estamos ali lapidando. Mas antes de nós começarmos, eu gostaria de só alguns recadinhos que são colocados aqui na tela, mas que vale a pena a gente também comentar, né? Nós temos um grupo de senhoras aqui na casa que fazem, né, o crochê, o tricô, e a gente faz aqui os quadradinhos do amor. Não sei se vocês já ouviram falar. Então elas fazem os quadradinhos, depois monta e forma ali uma manta, um cobertor, né? E a gente doa nos hospitais onde tem ali as questões mais complicadas, né? Pessoas mais simples. E a gente pede, aqueles que tiverem, né, as lãs em casa, quiserem doar, nós recebemos para complementar esse trabalho que é feito aqui por nós. E também nós ajudamos aí, nós adotamos 30 famílias e nós, todos os meses, nós contribuímos com uma cesta, vamos assim dizer, né? A gente monta o que nós possuímos aqui dentro que é doado, né? Que é comprado, doado, para sanear, para que a gente possa dar essas cestas a essas famílias, né? São famílias aí que têm uma condição bem precária, então nós avaliamos, são famílias realmente necessitadas, e a gente contribui com esse, é um pouquinho que a casa pode fazer, mas só nós não conseguimos. Então a gente pede ajuda de todos para também nos ajudar com os alimentos não perecíveis, né? Para que a gente possa ter né, todo mês essa cesta para aqueles que aqui a gente tem aqui como ajudar, tá bom? E um detalhe importante que a gente sempre comenta é sobre o Evangelho no lar. É uma forma, é uma maneira de nós acendermos uma luz no nosso lar. É uma prática onde nós, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário, a gente opta ou a gente escolhe um dia, né, esse horário, e a gente vai ali pegar 15, no máximo 20 minutos do nosso tempo, abrir o Evangelho e fazer uma oração para que a gente possa proteger o nosso lar. E o que é proteger o nosso lar? A gente vai criar ali um escudo protetor contra as interferências espirituais, aquelas interferências, às vezes negativas. Então, o que nós fazemos? Quando a gente está ali orando, está fazendo este bálsamo dentro do nosso lar, acende-se ali uma luz de proteção. E assim a gente evita que forças, energias possam invadir o nosso santuário. E, inclusive, ajuda-nos também nas questões internas do nosso lar. Nós temos ali as nossas desavenças, os nossos probleminhas internos. É família, né? Isso é família. Estamos ali aprendendo a nos dar bem. E é através do Evangelho no lar que a gente pode e consegue fazer com que esta luz se mantenha sempre acesa. Não esqueçam disso. Às vezes eu ouço, olha, quem faz o Evangelho? Eu faço, mas quando eu não estou bem, eu não consigo fazer. Quando eu estou com algum problema, eu não faço. É o contrário, né? Eu acho que a gente deveria prestar muita atenção nesse aspecto. Eu não estou bem, alguma coisa não está legal. Então é aí que a gente tem que ter mais firmeza para fazer o Evangelho. Porque sempre vai ter alguém ali querendo que isso não ocorra dentro da nossa casa. Se lá estiver acumulado uma energia ou um serzinho lá que por um acaso adentrou a nossa casa. Então a gente precisa se proteger. A gente vem aqui na casa espírita
toma um passe, protege, a gente sai daqui, né, limpinho e tal, e a gente precisa chegar em casa e dar continuidade, não é certo? Lá é o nosso santuário, a nossa casa. Inclusive eu costumo até dizer, né, que a gente tem que mantê-la sempre em ordem, limpa, arejada. Assim, se possível, não ter paredes escuras dentro da nossa casa, abrir janelas, mexer nos nossos móveis, né, movimentar os nossos objetos, não deixar nada acumulado por muito tempo, né, porque isso traz, a energia fica ali parada, acumulada. Então a gente precisa movimentar isso. Então uma música é importante, né, uma flor, uma rosa, para, né, alegrar o nosso ambiente. São detalhes simples que nós podemos contribuir para nós mesmos. Tá certo? Então vamos lá. Eu acho que é apenas uma brincadeira. Eu vou colocar esse púlpito no meio do salão, né? Eu lembro da época da faculdade, da escola, que todo mundo é pro fundão. Olha lá, o fundão tá lotado. Aqui na frente tá vazio. Mas é uma coisa que a gente faz, né? Desde da escola lá. Eu jamais vou ficar lá na frente. Já pensou se o professor começa a me chamar? Não vai ocorrer isso aqui, tá bom? A gente não questiona ninguém aqui, pelo amor de Deus. Então sintam-se bem, a casa, né? Quem está vindo pela primeira vez aqui? Olha, tá vendo? Já temos 2 novos participantes. Sejam bem-vindos à nossa casa e que vocês possam se sentir bem. E a gente, com bastante descontração, a gente conduz, né, os ensinamentos, conduz o que a gente gosta e quer que vocês aprendam, que vocês, e nós, não só vocês, eu e todos desta casa, desejamos que todos nós alcançamos os nossos objetivos, tá certo? Com alegria e com bastante rigor nas questões que a gente trata aqui, que é a doutrina kardecista, tá bom? Então vamos lá nos preparar? Eu os convido então, fechando os olhos, relaxando bem o nosso corpo físico, descruzando os braços, as pernas, né? Deixando os nossos ombros bem ali, bem soltos, para que nós possamos, nesse instante, dar oportunidade às equipes que se colocam ao nosso lado, as equipes espirituais, que elas possam ouvir e atender e levar ao Pai as nossas súplicas. Então é um momento muito nosso, muito particular de cada um. E é um momento que eu posso dialogar em espírito com esses irmãos, ao ponto que eles possam ser conduzidos e levados a Jesus. Então é um momento onde eu posso pedir pela minha proteção pessoal, pedir para que eu possa ter um emprego adequado, para que eu tenha condições de um estudo, para que onde eu trabalho haja harmonia. É um momento onde eu posso pedir para que as coisas sigam um caminho de segurança, de amor, de amizade. Então, esse momento onde a gente inclusive pode vibrar por aqueles que não puderam estar presentes, aqueles irmãos que estão em casa, né, que estão ali nos ouvindo nesse instante, que todos possam também receber essas vibrações, esses bálsamos que são, através de nós, né, são fortalecidos pela corrente do amor. Então a gente pode vibrar pelos nossos parentes, por aqueles que estão lá em casa, vibrar pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta. Vibrar para que nós possamos nos entender melhor, amarmos uns aos outros. Podemos vibrar por aqueles que estão nos hospitais, nas creches, onde lá é um momento difícil, mas o nosso pensamento, a nossa força de vontade possa até eles chegar através desta corrente. E assim, nós, de joelhos perante a Jesus nesse instante, podemos dizer assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós do vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles a quem nos têm ofendido. E não deixeis, Pai, cair em tentações, mas livra-nos
de todos os males, que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá. Vou acender as luzes, né, para que vocês possam me ouvir melhor. Bom, pessoal, é o seguinte, nós temos um tema hoje que é bem, ele divide um pouco os reinos material e o espiritual, tá? Então, esse tema que nós escolhemos para hoje está no capítulo 17, Sede perfeitos. E eu vou falar um pouquinho do item 11, cuidar do corpo e do espírito, né? O que Jesus e o que a doutrina kardecista quis mostrar através desse ensinamento? Hoje nós estamos aqui, né, levantando a bandeira do Espiritismo, não é? Allan Kardec, estamos aprendendo o mundo espiritual. E nós, constantemente aqui e em todos os lugares, nós estamos sempre batendo no mesmo, né, na mesma tecla lá, no mesmo sinal, né, espiritual. Estamos aqui nos lapidando, aqui nós estamos de passagem, aqui o mundo material, ele não é assim, né? Eu não posso ser materialista, eu tenho que estar sempre pensando no mundo espiritual. Mas não é bem essa a verdade, Eu vou fazer aqui eu acho que a gente está bem mais, né? A gente pode até falar aqui. O que é mais importante, nós espíritas? O espírito ou a matéria? Quem acha que é o espírito? Levanta a mão, vamos ver. E quem acha que é a matéria? Ninguém? Ai, achou! Uma! E se eu disser a vocês que são os dois? São os dois, são importantíssimos. E tem aqueles que optam mais pelo um lado do que pelo outro. Também tem que haver o quê? Um equilíbrio, né? Se eu for pensar só no espírito, eu não vou comer, não vou beber, eu vou tirar minha roupa, vou ficar ali nu, vou passar frio, calor, né? Não vou trabalhar para quê? Vou viver do cosmos, vou viver da espiritualidade. A gente consegue fazer isso? Não. Então, o Criador, o nosso Pai, Ele criou nós em espíritos, certo? E criou os planetas. Cada planeta tem a sua condição própria. Nós estamos no nosso mundo, né? Nós estamos aqui nesse mundo pequenininho, né? Um grãozinho de areia em torno dessa imensidão total que tem por aí. Mas cada planeta tem a sua característica. A característica do nosso planeta, onde nós, seres humanos, habitamos, é essa que nós estamos nos vendo. Estou vendo um ser com 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 ouvidos. Estou tirando alguma coisa aí? Não, né? Essas são as características que a gente tem. Por quê? São características adequadas ao nosso planeta. Certo? Eu posso ir, alguém já viu um ET? Às vezes o cara só tem um dedo, tem só um olho, está aqui na testa. Cada um mostra do jeito que é. O ET, no planeta de onde ele veio, talvez ali não fosse necessário dois ouvidos e nem 2 olhos. E talvez não precisasse nem das mãos, e nem dos pés, e nem dos braços. Ele sai voando. Então, cada planeta que existe em toda esta imensidão tem a sua característica própria. Mas, para que tudo isso? Se eu sou criado como espírito, sou uma luz, né? Já ouvimos dizer que somos criados simples, humildes, né? E ignorantes. E onde é que eu vou aprender? Aonde é que eu vou melhorar? Onde é que Deus vai me dar a opção de eu evoluir? Existe algum lugar só na espiritualidade que possa me dar essa condição? Não, Ele colocou os planetas e nós, como espíritos, nós precisamos de um corpo até o momento que nós já evoluímos o tanto quanto a espiritualidade maior.
Então, no nosso processo de evolução, nós precisamos de um corpo físico. Seja no planeta Terra, seja em Marte, seja em Júpiter. Cada planeta tem a sua característica, como eu disse. Nós aqui, nós temos uma característica bem pesada, não é? Nós precisamos nos alimentar de alimentos, das energias. O nosso corpo é pesado, tá certo? A própria atmosfera que age sobre nós, ela é pesada. Nós não conseguimos volitar, porque nós temos um corpo muito pesado. E isso é uma característica da nossa inferioridade. Não vamos brigar comigo, que, né, mas eu não estou dizendo eu, você, todos nós, habitantes deste planeta Terra, somos criaturas ainda em evolução. E precisamos do quê? Disso que está acontecendo com todos nós aqui, né? Então, se eu posso, depois de um período da lapidação do meu espírito, poder acoplar, poder ir para um planeta onde ali o corpo físico seja mais do que suave, menos pesado, né? Que ele possa, inclusive, voar, dependendo da atmosfera de cada planeta. Então, se nós estamos hoje no planeta Terra, com as características de comida, de água, de alimentação, né? Por quê? São detalhes que nos faz ficar aqui e ter um aprendizado. Então, quando eu disse para vocês, o que é mais importante, o espírito ou o corpo? Né? Tudo bem, eu até joguei bastante, dei bastante corda aí para a parte espiritual, mas faz parte. Por quê? Se eu sou um espírito e eu preciso evoluir, o que eu tenho que ter? Um corpo físico. Fato? É um fato. Então, para eu conseguir me auto-melhorar, para eu conseguir crescer, me educar e alcançar outros órgãos, outros planetas, ou esse mesmo que já está em transformação, eu preciso do quê? Do meu corpo, da matéria, tá certo? E nós, diante do período que nós aqui na Terra estivemos, quando começamos a entender um pouco mais, né? Vamos falar, antes de Cristo, as pessoas daquela época, nós que vivemos, nós estávamos preocupados com o espírito? Não. Estávamos preocupados com o quê? Com a matéria. Eu precisava trabalhar, eu precisava ir atrás de alimento. Eu aprendi com muito sofrimento, né? Quando apareceu o fogo, de eu fazer a reserva de água. Então nós fomos, né, ali progredindo, mas éramos muito fracos. Por quê? Porque o nosso corpo, ele foi ajustado naquela época por um planeta bruto, né? Então era mais um planeta primitivo. Com a evolução do planeta, nós passamos para um planeta de provas e expiações. E até quando a gente mudou e nós perdemos muito pelo na nossa, né? Hoje nós temos menos pelo. Eu vou falar uma coisa, não vamos brigar, é verdade, nós tínhamos rabo, gente. Tínhamos rabo. Se vocês pararem para perceber, aqui no nosso cóccix aqui, tem alguma enfermeira, não é? É verdade o que eu estou dizendo? Não tem ali um corte ali no nosso cóccix? Porque nós tínhamos rabo. Nós tínhamos caninos afiados, grandes. Mas o que foi acontecendo com esse corpo, com o espírito? Foram se ajustando, foram progredindo. A alimentação não era mais aquela alimentação onde nós precisávamos rasgar os alimentos. Nós fomos aprendendo, evoluindo. O canino, ele foi diminuindo. A nossa, né, mastigação foi modificando. Nós perdemos o pelo, que tínhamos insetos, né? O pelo era para proteger contra todo aquele processo, né, daquele movimento que nós estávamos lá, bem antes de Cristo lá. Porém, como eu disse, né, ninguém se preocupava com o espírito. Estávamos aqui como animais mesmo.
E nós estávamos ali tentando buscar o quê? O nosso autossustento. Era isso que nós nos preocupávamos. Quando nós, um pouquinho antes, já se tinha bastante, assim, começamos para diminuir um pouco, nós começamos a entender que algo havia dentro, algo diferente fazia o nosso corpo, né? Estava ali algo que poderia ser que nós não estávamos enxergando, que era o espírito, né? Quando descobrimos que um corpo, para ter vida, ele precisaria de um corpo espiritual, aí começamos a entender alguma coisa melhor. Aí chamávamos de espírito de demônio, de diabo, aqueles que se destacavam em certos momentos da nossa evolução eram considerados bruxos, né? Porque faziam as coisas, né? Faziam as coisas do arco da velha. Então as questões eram indiscriminados. Nós passamos o diacho aqui, até nós entendermos, né, que havia algo diferente. Lá nos Estados Unidos, né, aquelas irmãs que começaram ali a perceber que havia, né, os toques, né, o toque-toque, que havia ali algo diferente. Pô, de onde está surgindo esse som, né? Tem algo a mais que nós precisamos aprender. Por quê? Era nós mesmos querendo dizer, gente, eu estou vivo do lado de cá. Eu sou espírito, mas eu estou vivo. Vocês precisam entender que vocês precisam aí se melhorar, precisam ajudar mais. Mas assim foi, veio, né, a parte os cristãos, veio Jesus, ensinou muita coisa para nós, mas nós não conseguimos absorver tudo aquilo. Nós achávamos que ele estava se referindo ao reino que ele se referia, não era o reino desse planeta, era outro reino, mas não era isso que nós queríamos nós queríamos alguém que nos salvasse, que nos trouxesse ali vitórias nas guerras, né? Que era o que se acontecia naquela época lá. E nós fomos, né? Sendo até dizendo, aí o espírito já existia. Opa, existe o espírito. Só que ele não reencarnava. Se ele não reencarna, para que eu preciso cuidar do espírito? Eu preciso cuidar só do momento, tá? Então eu vou só pensar na minha parte material. E pensar em alguma coisa que eles falaram, ó, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Era o que nós tínhamos. Eis então que surge o espiritismo, o kardecismo, que fala, opa, mesas girantes, giratórias, tudo aquilo num momento que foi colocado na Europa e outro lá nos Estados Unidos. Há alguma coisa além do corpo, alguma coisa que está acontecendo. E aí o espiritismo veio esclarecer todo esse processo de que hoje nós estamos ainda engatinhando. Esse processo que faz um pouco menos de 200 anos, 1800 para cá, né? 1850 foi quando realmente surgiram todos os movimentos espiritistas lá na França. Nós começamos opa, então tem algo diferente. Ali está algo que nós precisamos estudar e aprender. E estamos evoluindo nesse período, nesses 100 e poucos anos aí. E o que nós aprendemos? Que se eu estou como espírito encarnado num corpo físico para eu me lapidar, eu preciso fazer o que com aquele corpo? Cuidar. Por que eu preciso cuidar dele? Porque se eu posso, na época, naquele período, nós vivíamos 30, 40 anos, né? Aí, o que foi acontecendo? A ciência foi evoluindo, os medicamentos foram também evoluindo, as cirurgias, tudo evoluiu, tá certo? Para quê? Para que nós pudéssemos estar mais presentes neste planeta. Quanto mais eu conseguir ficar encarnado, mais eu lapido o meu espírito. Existia na época, não sei se vocês lembram, aqueles que se autoflagelavam, padres, freiras, né? Cometiam um pecado e se autoflagelavam, se detonava o corpo de cada deles lá. Para quê? Isso não faz muito tempo. Você vê como que a gente era ignorante, né?
eu cometi ali algum erro, eu cometi erro, então eu preciso sofrer. Não, nós não precisamos sofrer no corpo, eu preciso melhorar em espírito. Então, essa história que nós tínhamos, né, que eu preciso sofrer, eu cometi um crime, nossa, eu preciso andar pelo mundo descalço e sem roupa. Independente das intempéries do tempo aí. Eu estou o quê? Acabando com o meu corpo físico. Tá certo? Se então eu tenho a necessidade de estar num corpo que hoje estamos, e esse corpo, o quanto mais ele ficar na Terra, melhor para mim, eu preciso cuidar dele. Cientificamente, gente, o nosso corpo físico ele foi projetado para durar aqui nesse planeta 120 anos. Fato. Nós ainda não conseguimos alcançar essa meta. Devido ao quê? As nossas bagunças internas, né? A ganância, os vícios, cigarro, outros, né? Vícios que aí nos detonam, a comida que a gente come demais. Se nós pararmos, né? O que hoje nós estamos aprendendo? Nos alimentar mais. Estamos aprendendo a ser mais espiritualistas, mais voltado a Deus. Os médicos hoje, eles entendem que se psicologicamente eu ter força espiritual, força mental, eu contribuo na cura do meu corpo físico. Olha que legal que está acontecendo. E a gente está ouvindo, eu conheço um senhorzinho lá de 100 anos, está vivendo 110. É legal isso, porque nós temos que entender que nós somos espíritos. O planeta Terra nos emprestou este corpo. Emprestou o corpo, emprestou para a gente os alimentos, né, os vegetais. Ele nos deu esse planeta nos deu todas as condições, o oxigênio, a água, para nós aqui conseguirmos melhorar e alcançar os objetivos de cada um como espírito. Qual é o nosso objetivo? Alcançar, ficar mais próximo, né, da luz de Jesus, de Deus, porque nós estamos muito distantes, muito. Nós somos muito pequeninos ainda, porque a gente briga por uma fechadinha de carro, a gente briga às vezes por coisas tão banais que não faz parte de um planeta desenvolvido. Um planeta desenvolvido não tem a ganância que nós temos aqui na Terra, não tem as necessidades que nós temos aqui na Terra, não tem o rancor que tem um do outro aqui nesta Terra. Então, nós temos que entender a nossa condição, entender o que eu preciso fazer, a minha condição como espírito materializado. Nós somos espíritos num corpo que foi emprestado. E se eu sei que esse corpo ele é importante para mim, eu preciso fazer o quê? Cuidar dele o máximo possível. Então, quanto mais eu ficar aqui, mais tempo eu vou estar lapidando. E nós estamos vivendo momentos assim um pouquinho complicados. Por quê? Quem está aqui hoje não quer dar oportunidade para quem está em espírito. É fato, gente. Nossos pais, nossos avós, tinham quantos filhos? 5, 10, 20, não era? Hoje, para se ter um, preciso, e olhe lá, se nenhum filho precisa. E nós não conseguimos entender que somos nós mesmos que estamos bloqueando a vinda de outros espíritos para esse planeta. Eu estou o quê? Fechando as portas. Eu estou ali fazendo uma barreira para que, ou eu mesmo que estou aqui dizendo, não, eu não quero ter filho, eu vou morrer um dia, eu não vou desencarnar, eu não vou para a espiritualidade, vou ficar lá em torno de 100, em média, são 100 anos mais ou menos que a gente fica na espiritualidade. Isso é assim, bem popularzão mesmo, tá? 100 anos. Tem as suas, cada um tem as suas necessidades. Então, se eu estou aqui hoje e vou retornar para esse planeta daqui a 100 anos, será que eu vou ter facilidade de vir para cá?
Se a minha mentalidade hoje é de não ter filhos, o planeta não vai existir mais. Coisa que alguns, já a Europa, já está sentindo esse processo de falta de criança. O planeta está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. É fato também isso. Então, todo esse processo, né, de idas e vindas faz com que o desenvolvimento espiritual. Tá certo? E hoje eu estava até conversando com uma pessoa aqui, que tinha uma pessoa que estava internada, estava mal para chuva, né? E ela falou, pô, eu estou com muita dó dessa pessoa e não sei o quê. Eu falei, por que dó? Nós não podemos ter dó daquele ser que está no momento difícil dele, né? Eu tenho que ter o quê? Amor, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que, né? Todo o carinho de cuidar dele. Mas eu não posso ficar, olha, que ele desencarne, que ele possa morrer e descansar, né? Que era o que a gente ouvia. Vai descansar. É errado. Errado. Por quê? Se aquele indivíduo, me perdoe a quem está me ouvindo, está num momento difícil. O momento que nós temos, onde o corpo humano está deficitário, o espírito, ele quer se livrar, gente. Por isso que o espírito, eu estou com uma deficiência no caminhar, eu estou com uma deficiência de enxergar, eu estou com uma deficiência de mexer os meus braços. O espírito, ele fica muito doido. Ele falou, não, eu quero mais rápido sair. Por quê? O corpo não está mais correspondendo com o que ele quer. Mas, quando nós estamos naquela decadência do corpo físico, que a gente está alcançando lá 100 anos, né? 110, onde abrir os olhos já é difícil, ou quando estou acamado, a gente aprende que é necessário aquilo tudo. Porque se eu estou ali, naquele momento, com dificuldade, é porque eu estou precisando que aquele meu espírito se lapide, ele cresça com aquela doença. É duro da gente falar e é duro de ouvir e de compreender isso. Mas é a verdade. Porque não há um processo pós-desligamento da matéria de tranquilidade, como se dizia. Nós aprendemos aqui. Não, você vai desencarnar daqui tal qual você vai chegar lá, com os mesmos trejeitos, com os mesmos problemas. Nós não vamos chegar lá como anjinhos, né? Nós vamos chegar, inclusive, com a mesma roupa que se eu morrer agora aqui, eu cair duro, eu vou para lá, para o mundo espiritual, do jeito que eu estou, né? Do jeitinho que eu estou, e vou levar todos os meus trejeitos, os meus problemas, as minhas condições, as minhas mágoas. Conhecimento. Não, o conhecimento leva o conhecimento, perfeito. Aí sim, nós estamos levando conhecimento. Por isso que é importante nós aprendermos, é importante nós entendermos, porque de uma certa forma, quando a gente entende que o corpo é importante, que o espírito é importante, eu dou valor tanto para um lado como para o outro. Não vou ser nem muito materialista, porque não vou conseguir levar para a espiritualidade nem mesmo o meu corpo. Eu vou só levar o meu espírito. E o meu perispírito que vai com a minha roupagem que eu estou aqui. Tá certo? E eu não vou... Então, eu tenho que entender que a matéria é importante para que eu fique o mais longo possível no planeta, eu cresça, eu absorva tudo aquilo que seja possível encarnado. Então eu vou me cuidar, vou alimentar bem, vou fazer exercício. Tudo que for possível, nós devemos fazer para eu prolongar a minha estada aqui nesse planeta. E eu tenho que pensar na minha parte moral, que é o que a gente bate sempre, né? Aprendermos moralmente a evoluirmos, sermos melhores, sermos mais bondosos, sermos tudo aquilo que a gente vem falando aqui nesta casa e em outras casas também. Nós temos que nos melhorar. Para quê? Isso tem um motivo. Para que eu estou fazendo isso? Para eu melhorar lá no outro mundo. Se eu lá preciso de um corpo físico para eu melhorar, eu preciso também, quando sair desse corpo físico, sair com características de melhora. Porque senão, para que tudo isso? Para que
essa condição de eu vir para o planeta, sofrer, passar frio, calor, chuva, fome. Aí eu vou para lá e vou virar anjinho? Vou virar diabinho? Não. Então, tudo aquilo que eu conseguir captar, então viver o momento, né? A gente está acostumado né? Viver o hoje, né? Não deixar de viver o hoje querendo viver o futuro. Não. Nós estamos aprendendo a nós nos melhorarmos, a nós evoluirmos, nós sermos melhores uns com os outros e para conosco mesmo. Porque se eu não me amar, como é que eu vou amar uma outra pessoa? Eu não sei nem como que faz. Então eu tenho que saber o que é me amar, para eu amar um outro ser. Então a importância de nós estarmos encarnados é para que quando nós nos desprendermos deste corpo, vamos ser espíritos e colher desse período que eu estou aqui na Terra os melhores momentos. É isso que nós vamos levar junto conosco na espiritualidade. As coisas boas e as coisas ruins. Se eu tiver na balança coisas ruins, muito ruim, eu ainda vou ter que passar alguns momentos, alguns perrengues lá em cima. Se eu conseguir, através do estudo, através disso que a gente está aprendendo, tentando se melhorar, vai nos ajudar a nos libertar da matéria. Vai nos ajudar a ter os nossos melhores discernimentos, de esclarecimento. Por quê? Quando eu desencarno, não é fácil desencarnar e entrar no mundo espiritual. Por quê? Eu estou carregando, eu estou ainda com os mesmos sentimentos, com as mesmas condições como encarnado. E eu vou estar ali. E eu não vou entender bolhufas do que está acontecendo. De cara, esquece, eu não sei, é um sonho. Eu estou vivendo, o que está acontecendo comigo? Né? Tem vários filmes mostrando, né, que o espírito começa a querer falar com o que está do lado, ninguém fala com ele. Mas o que está acontecendo? Né? Virou um espírito, então, até ele cair, né, nós cairmos na realidade de nós entendermos que eu já não estou mais no mundo material e sim no mundo espiritual, vai depender do quê? Do que eu acredito aqui agora. Se eu sou uma pessoa muito materialista, vocês acham que eu vou querer me desligar dos meus bens materiais? Jamais. Nunca. Eu quero minha casa, eu quero meu carro, eu quero meus bens. E olha lá, se um filho ou outro começar a vender minhas coisas, como ele está fazendo isso com aquilo, com minhas coisas? Levei anos para eu conquistar. Mas é isso que acontece para aqueles que são muito materialistas. E é com essa condição que a gente tem que ter o equilíbrio. Entender porque o corpo é importante e entender o que eu preciso para eu estar lá em cima, entender o que eu estou aprendendo como aqui no corpo material, que foi preciso, necessário para a minha evolução. Então isso é importante. Eu quando me descolo, né, eu saio do meu corpo físico, estou na espiritualidade, em algum momento que não seja tão longo, que seja um processo curtinho, né, de esclarecimento do meu despertar. E o meu despertar, ele vai ser melhor se eu conseguir levar o conhecimento. Porque isso a gente não deixa aqui, eu levo comigo. A bagagem. E lá eu vou, e aí começa a pesar o que eu fiz de bom e o que eu fiz de ruim. E aí eu consigo entender tudo o que aconteceu comigo na Terra. E não vou sofrer muito querendo os meus bens materiais de volta. Eu acho que é isso. Me desculpem, né? Até às vezes a gente comenta fatos, né? Que são muito, às vezes ainda nós não conseguimos aceitar a morte de entes queridos, isso tudo, né? Mas faz parte. Se nós espíritas não entendermos que a questão de idas e vindas faz parte do nosso crescimento, e a gente quando sente algum desligamento, nós temos que ter ali um processo, né, curto, não prolongar demais, porque a gente ajuda quem está lá. Mas enfim, essas nossas idas e vindas servem para nós evoluirmos, crescermos. Felizmente, Kardec, o kardecismo esteve conosco, colocou a sua santa, né, os espíritos nos ajudaram a esclarecer. E com isso, o planeta se transformou.
E com isso foi um grande movimento, né? Porque os movimentos da Terra foram com Moisés, Jesus e o Espiritismo, que foi a terceira revelação. E esse Espiritismo, ele está conosco já há uns 200 anos. Ele não está totalmente maduro ainda. Quantos de nós ainda não acreditamos na vida após a morte? Quantos de nós não acreditamos na reencarnação? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento, porque nós não fomos criados todo mundo juntos, no mesmo período. Deus nos criou em etapas e ainda continua. O universo cresce, os espíritos também vão sendo produzidos. Isso é difícil de entender, né? Que há uma produção de espíritos, e esses espíritos precisam, né, evoluir também nessa cadeia toda. Então que a gente estude, que a gente aprenda e evolua, tá bom, gente? Eu agradeço a todos pela atenção e espero que esse meia horinha, até eu ultrapassei meu horário aqui, tenha contribuído para o nosso esclarecimento. Isso vai nos ser muito útil no nosso, né? Ou para quem está ainda começando, quem está no meio e quem está terminando. Sempre, não há idade, não há momento. O nosso momento é o agora, o que eu estou aprendendo agora. Se eu tenho mais 20, 30, se eu tenho mais 5 dias de vida, pouco importa. O importante é que eu tenha o discernimento, o esclarecimento de saber o que sou e o que vou ser depois da morte, ou do nosso desencarne. Muito bom. Então vamos lá, pessoal, só para a gente finalizar este momento, mais uma vez, para nós finalizarmos esta noite, uma abençoada, e o que pudermos aqui aprender nesta noite seja de grande valia para todos nós, hoje e amanhã. E que Jesus, os irmãos de luz que nos assistem, que nos dão toda esta segurança destas palavras, que nos dão o caminho a seguir, que eles possam sempre estar nos guiando, nos dirigindo em nossos pensamentos, e que saibamos aproveitar as boas oportunidades. E assim, nós nos despedimos deste momento, dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Misericórdia, rogai por nós, pequeninos, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Eu desejo a todos vocês um excelente retorno para as vossas casas e que todos possam retornar bem melhores do que aqui chegaram, com uma energia renovada, com um processo de avançar, de equilíbrio para toda a semana, para o mês e para o ano. Um beijo no coração de todos vocês. Uma boa noite.